O Almanaque dos Trapalhões, número 3 da Block, foi publicado aqui em janeiro de 1983. E essa é aquela versão bem, o pessoal comenta assim, não, esses são os Trapalhões em quadrinhos de verdade e tal. Quando eu tinha começado a ler, ele já era da Abril, né, aquela versão deles crianças, né, mais parecido com a Turma da Mônica, que fazia sentido, né, porque a Globo tinha pego a Turma da Mônica da Abril. E o pessoal comentava assim, não, mas os Trapalhões da Block é o que são bem mais assim, divertidos ou com humor mais assim, adulto e tal. E aqui vai ter assim, mais histórias variadas, assim, tem umas coisas com um pouquinho mais de humor adulto e outras assim também meio mais bobinhas, assim, sem nada muito picante e tal. E essa história aqui dos Trapalhões da Block, eu acho que começou em 74, 76, foi até 86. Tinha revista mensal e eu acho que de vez em quando saía esse almanaque de 100 páginas aqui, né? Se você buscar pela net scans lá, Trapalhões da Block, você vai ver alguns sites que tem para download. As primeiras versões tinham as próprias fotos dos Trapalhões na capa e uns desenhos mais realistas, assim, deles tal. Acho que com o tempo eles foram mudando o traço, né, para ficar assim mais com cara de não exatamente infantil, mas cara mais de humor, né? E eu acho que outra diferença também com relação aos quadrinhos que vêm depois da Abril, que bom, o da Abril vai ter um padrão assim, né? Muito mais organizado e tal, mas aqui essas histórias elas têm muito mais quadrinhos e diálogo por página. Assim, eu levei um bom tempo lendo isso aqui, como se fosse mesmo um quadrinho de super-herói, né? A quantidade de história por página. Enquanto já naquela época da Abril já é mais, sim, Turma da Mônica mesmo, né? Poucos quadrinhos de diálogo. E aqui a principal história dessa edição vai ser a Nega Maravilha, né? Que é legal, eles fazem lá os super-heróis, parece aquela turma que cantava lá nos anos 70, que misturava Marvel e DC, né? Então tá lá o Didi sempre com o Super-Homem e tal. Acho que o Zacarias está aqui como Capitão América, o Mussum, a Nega Maravilha, o Dedé, o Thor, vai estar lá o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, tudo misturado. E aqui o mestre das invenções capturou os caras, deixou nessa redoma que tira os poderes. E o lance do mestre das invenções é que ele quer se casar com a Nega Maravilha. Então deixa os outros presos e leva lá a Nega Maravilha para se casar com ele enquanto tá lá detonando a cidade. No fim eles conseguem lá estourar uma bomba lá dentro e sair daquele campo de força que estavam mantendo os caras e vai lá enfrentar o mestre das invenções lá, os robôs dele e tudo mais. Depois a Negra Maravilha vai descobrir, então eu tenho meus poderes de volta, né? Porque os caras falam, a gente tá com os poderes que a gente saiu daquela doma lá. Então ela vai lá, enfrenta os carinha, manda lá um cheiro do sovaco lá contra o cara que queria se casar com ele e tudo mais. E aí eles terminam a história aqui da equipe, dos super amigos Trapalhões. Daí, junto com essas histórias longas, tal, às vezes tem umas histórias curtas. Aqui é só do Didi, ele tentando catar um coquinho, fica fugindo do cara, depois descobre que ele tá lá dormindo. Tem várias histórias aqui que ele sonhando lá junto e no meio do sonho ele tá lá, na verdade, dando umas porradas lá nos outros trapalhões, tal. As histórias é meio que essa, assim, somos uma grande família, tal, né? É engraçado que dos bastidores tinha várias tretas, né, do Didi com os outros caras. Aqui é uma historinha mais com humor adulto, tá lá o Didi, ele vai com uma britadeira, faz as minas baixar a calcinha aqui com a vibração e fica os outros trapalhões loucos aqui da vida olhando, tal. Historinha curta de uma página. Aí outra história longa dessa eles estão numa expedição viking lá que vai invadir uma fortaleza lá, e tá todo mundo de férias dentro da fortaleza. Eles tem que ficar lá passando pelos caras que falam assim, tô de férias, mas sei lá, se vira aí e tal. No fim eles conquistam, mas aí vem lá o rei e fala, bom, vocês vão ter que casar com as minhas filhas. As filhas são os monstregão aqui, daí eles saem correndo. Outra história do Didi sonhando, é um tema recorrente aqui, não sei porque que tinha tanta história do Didi sonhando. Aliás, essas histórias que são
Velho Oeste, medieval, tal, lembra muita coisa do Chapolin Colorado, né? Eu acho que uma das coisas legais aqui é que eles não tinham limitação de orçamento, né? Ter lá o material da TV, assim. Mas é uma coisa que eu acho que eles podiam talvez ter explorado um pouco mais lá no próprio programa de TV, né? Eu gosto bastante daqueles episódios do Chapolin que são históricos. Tinha alguma coisa assim nos programas dele, pelo que eu lembro, mas nem tanto quanto o Chapolin. Aqui é o Didi pobretão no Velho Oeste, ele dá uma de ser xerife e meio que sem querer vai acabar derrotando lá o vilão lá, aquelas coisas assim, não tava querendo te derrotar, mas te derrotei. Só que no fim ele fala, bom, vocês vão me pagar um salário, né, pra ficar aqui como xerife. Os caras falam, não, que absurdo pagar salário. Ele pega e vai embora. Os desenhos mais legais dessa parte, ele aqui no Didi no Velho Oeste e tal. Os desenhos aqui, eles variam muito, né? Aliás, uma das coisas dessa edição aqui, deve ter acontecido de tudo com ela, né? Ela tá rasgada aqui no meio, deve ter caído água, enfim. Seja, o que aconteceu durante todos esses anos nessa edição. E é difícil achar essas histórias da Block, porque esses personagens de TV, né? A turma não guarda tanto quanto super-herói, e ainda é uma da Block, que tinha distribuição menor, e ainda tá numa época que muito fã antigo, né, vai atrás. Então o preço dessas edições é super caro, assim, equivalente aos primeiros heróis da TV, assim, às vezes até mais caro. Então quando você acha de qualquer jeito, sim, você quer ir emprestada, e para ler essa história vai do scan mesmo, que encontrar elas fisicamente aí em sebo é muito difícil. E aqui é outra história principal dessa edição, que também é mais legal ainda, acho que é a primeira da Nega Maravilha, que é o Didi como Thor, né? E aqui é claramente inspirada nas histórias do super-herói, né? Tem até a Torre Arco-Íris, né? Não sei o quê. E o Didi falando, não, eu quero casar lá com a amiga minha lá do trabalho. E o Odin fala, não, você não vai casar nada, eu vou tirar metade dos seus poderes lá de castigo e tal. Aí o Didi volta lá, o trabalho dele, não sei o quê. E aí os vilões, né? Que vai ser também uma mistura de vários tipos de vilões da Marvel lá, o Dr. Destino, Octopus e tudo mais, se reúne para dar uma porrada nele, ele vai apanhar porque tá sem os poderes, até que no fim lá esse pessoal não... Era o Loki, né, que estava por trás de todas essas artimanhas, só que eles não dão a grana pro Loki, e o Loki vai lá e dá um jeito do Odin restaurar o poder, né, do Thor, Didi, para ele salvar lá a mina. Só que no fim o Odin ele dá um óculos lá pro Didi e tal. Didi Thor, ele vê o Tribufu, que era a mina que ele tá apaixonado, e sai correndo, né? E pouco antes aqui tinha uma lista, né? Todas as demandas que a menina tinha lá para querer casar com ele, lá de casa na praia e tudo mais, não sei o que. Historinhas curtas. Outra história mais estilo Velho Oeste, assim, essa aqui seria o Zorro, né? Na verdade é o Lone Ranger, né? Que aqui no Brasil se traduziu para Zorro. Sensacional, que é o Didi Zorro, que é uma história parodiando aqui esses caras. E aí, de novo, ele derrota sem querer lá um outro bandido. Mas como o cavalo dele morre, fica lá o Mussum, de companheiro índio dele, servindo de cavalo no fim. Historinhas curtas, aí outra história, essa também é bem legal, que eles estão lá com patrulha do espaço, assim, e os caras tá só dando tudo errado, então o chefe manda lá que seria os Trapalhões aqui, né, a equipe dos Trapalhões, para capturar um bandido perigoso. No fim eles vão conseguir capturar. Gostei bastante dos desenhos dessa história aqui. A arte varia bastante, né, às vezes os caras dão uns garranchos, mas tem umas histórias bem produzidas de fluir, assim, também da arte, das cores. Essa é uma daquelas bem bacanas, tal. No fim, sem querer, captura um cara, só que ele pega uma das bombas de coco lá e vai testar e explode tudo na estação, então eles têm que fugir do chefe puto da vida deles no final. Histórias aqui dele imitando mágico no palco, outras com o Didi. Aqui é o Didi repórter, que ele vai lá buscar alguém, investigar um tráfico lá para os Estados Unidos, e no fim ele descobre lá
um cangaceiro que estava querendo conquistar Nova York. Essa história é super nonsense e legal pra caramba. Eles injetam, acho que água de coco dentro da Estátua da Liberdade e conseguem controlar, como se fosse Caça-Fantasmas 2. Então, eu tava pensando, essa história é bem antes, uns 4, 5 anos antes do filme Caça-Fantasmas 2. Está aqui os caras já controlando, usando um fluido para controlar a Estátua da Liberdade. No fim, o Didi, sem querer, acaba caindo uma bomba lá e detonando Nova York. Tá todos os gringos lá correndo atrás contra esse cara. Mas historinhas deles aqui brincando de futebol americano. E vai ter aqui no final lá o Didi cantando e o pai lá da princesa jogando um piano, né, falando, eu não gosto de violão, tenta tocar com o piano e tal. Que é propaganda para outra revista que tinha na época, que era só do Didi, né? Que era o principal, que comandava tudo. Então, assim, coisa super clássica, né? É difícil se achar tanto o vídeo, o gibi dessa época dos Trapalhões. Então, vai pelos scans mesmo, mas se um dia achar de qualquer jeito que esteja, mesmo assim, e não tiver um preço absurdo, acho que vale a pena comprar.